Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e eu estou me propondo neste vídeo a trazer uma reflexão sobre o tema Deus Pai e a criação. Mas Deus existe? Podemos afirmar isso? Tem gente que não acredita na existência de Deus, questiona a existência de Deus, não creem em Deus. No entanto, para nós cristãos, nós afirmamos que Deus existe. Alguns indicativos para isso são: um deles é a respeito da própria natureza. Observe, por exemplo, o ar que nós respiramos. Observe um botão de rosa que logo em seguida sai uma flor tão bonita. Observe as frutas. Observe um pouco o ser humano, tão complexo ele é. Então a natureza ela vai indicar para a gente de que Deus existe. Não é possível que isto seja ou venha do acaso ou venha do nada. Alguém está por trás de tudo isso aí. Também a nossa consciência diz da existência de Deus. Há uma voz no nosso interior que diz: não é possível que tudo isso funcione sem que não tenha alguém por detrás. Então a nossa consciência nos leva a crer também da existência de Deus. E a Bíblia Sagrada, que é o texto bíblico, e a Bíblia fala então que Deus existe, como também nos diz quem é este Deus verdadeiro. Aquelas pessoas que não acreditam na existência de Deus, acreditam, por exemplo, em histórias da evolução, de que o mundo veio de uma molécula, ou de que houve uma história de um Big Bang, mas são tudo teorias científicas que não estão totalmente comprovadas, ou não tem nada comprovado ainda. Ainda estão em estudos. O que para nós então resta é confiarmos naquilo que nós temos registrado nas Escrituras Sagradas a respeito do nosso Deus. Este Deus então que nós confiamos, ele é o Criador de todas as coisas. Eu convido então você a abrir sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Nestes dois capítulos nós temos um relato da criação. Já no primeiro versículo diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Portanto, a luz foi criada no primeiro dia. Aí veio o segundo dia. Aí Deus disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E chamou ao firmamento os céus. Houve tarde de manhã o segundo dia. Portanto, no segundo dia, a separação das águas. No terceiro dia, Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar. E aí começou a aparecer mares e rios e lagos. Isso já no terceiro dia. E fez a separação das águas em relação à porção da terra seca. A porção seca Deus chamou de terra, e ao ajuntamento de águas, mares. E viu Deus que tudo isso era bom. Agora então, que já estamos no terceiro dia, que nós temos as águas e nós temos a terra, Deus diz: produz a terra relvas, ervas que deem semente. Agora sim, já podia ter árvores, podiam ter relva, podia ter sementes, porque já tinha a porção da terra seca. Isso foi no terceiro dia. No quarto dia, Deus disse assim: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E assim Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Isso no quarto dia. Veja que a própria terra, que tem as suas sementes agora, e que tem as suas plantas, e que tem as suas árvores, elas dependem da luz do sol, das estações da lua, e assim por diante. Então Deus faz todas as coisas dentro de uma lógica. E no quinto dia, então, Deus faz o seguinte: Deus diz: povoem as águas de enxames e seres viventes, e voem as aves sobre a terra. Pronto, nós temos agora a planta que tem semente, que tem alimento, então ele pode criar tanto os peixes e os animais marinhos, como também as aves para poderem se alimentar. Isso no quinto dia. Depois então Deus, ele fez no sexto dia os demais seres viventes, os demais animais, e também fez o homem.
veja que Deus usou 6 dias para criar todas as coisas, e no 7º dia Deus descansou. No 6º dia, como finalização da sua obra, ele fez o homem e a mulher. E veja o versículo 26 de capítulo 1 de Gênesis, diz assim: Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, o homem foi criado no 6º dia e a mulher também foi criada no 6º dia, como coroa da criação. O homem foi formado do pó da terra, Deus ele modelou o homem do pó da terra, e a mulher ele fez da costela de Adão. Isso tudo no 6º dia. Talvez você vai me perguntar nesse momento, se Deus fez todas as coisas então em 6 dias, quando é que ele criou os anjos? Os anjos também são criaturas de Deus. A Bíblia não nos diz exatamente em qual dia Deus formou ou criou os anjos, mas nós entendemos que em um desses 6 dias da criação, Deus também formou os anjos. E todos os anjos foram criados bons. Entretanto, num certo momento, um grupo de anjos se rebelou contra Deus, e por isso eles foram expulsos do paraíso, ou foram expulsos do céu. Aí nós temos hoje os anjos bons e os anjos maus. Os anjos bons estão a serviço da igreja, estão a serviço de Deus para proteger os cristãos e assim por diante. Os anjos maus querem atrapalhar com a vida dos cristãos. Não podemos acreditar num anjo da guarda em particular, porque Deus envia multidões de anjos para proteger os cristãos, para proteger os seus filhos. Para finalizar, então eu quero dizer que Deus fez todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º dia. Deus criou todas as coisas. A partir dali, tudo aquilo que foi criado veio a ser criado a partir daquilo que já existia. Portanto, nada de novo foi criado depois desses 6 dias da criação. Espero ter contribuído nessa reflexão a respeito da criação de todas as coisas, feito pelo nosso Deus, Deus e Pai, em companhia do Filho, Jesus, e também em companhia do Espírito Santo. Portanto, nós acreditamos na criação de todas as coisas, nós somos criacionistas e nós não acreditamos na teoria da evolução. Estes dias que Deus criou, alguns perguntam, mas são dias de 24 horas? Como é que Deus poderia fazer tudo em 24 horas? Sim, Deus poderia fazer no estalar de dedos, mas Ele provavelmente, possivelmente, pedagogicamente, Ele faz as coisas dia após dia, até para também nos ensinar a respeito de que as coisas elas sucedem uma após as outras. Então Deus fez no 1º dia, o 2º dia, no 3º dia, no 4º dia, no 5º dia, no 6º dia, e nesses 6 dias, tudo que ele fazia, ele dizia, era tudo muito bom. Ou seja, Deus criou a natureza perfeita, sem nenhum problema. Assim nós concluímos este vídeo sobre Deus Pai e sobre a criação de todas as coisas. Se você tiver qualquer pergunta, entre em contato conosco, que nós queremos sim fazer, na medida do possível também, dar todas as respostas a vocês. Que Deus abençoe.